Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez para falar com vocês sobre eclipse, né? Atualmente nós estamos na fase lunar crescente, né? Aparentemente a Lua está com essa aparência aqui, né? Rumando a iluminação completa da face da Lua, né? Ao ficar total, esse mês a Lua, ao ficar totalmente iluminada, ela estará chegando no momento do eclipse solar, aliás, do eclipse lunar do dia 7 de agosto. Esse mês, assim que ela chegar à fase de lua cheia, ela vai culminar num eclipse lunar quando a sombra da Terra irá passar sobre a lua cheia, né? Isso será no dia 7 de agosto. No dia 7 de agosto. Vou colocar aqui. Sete de agosto. Tá vendo? A lua está atingiu a lua cheia, né? Está totalmente brilhante. Aqui está 99,8, né? Porque se eu tenho que avançar aqui algumas horinhas, ela vai estar 100% iluminada, mas 99,8 é quase 100, né? Então dá para a gente ter uma noção. Nesse dia, a sombra da Terra irá passar sobre a Lua, no dia 7 de agosto. O dia 7 de agosto ele vai culminar com a metade do mês judaico de Ave, né? O mês judaico de Ave, eu tenho aqui no calendário, o mês de Ave, ele teve seu início no dia 24 de julho, né? E a metade desse mês vai cair no dia 15 de agosto, aliás, vai cair no dia 15 de Ave, que é o dia 7 de agosto. Então, o dia 7 de agosto no calendário gregoriano e o dia 15 de Ave do calendário judaico, né? E esse dia 15 de Ave, que vai marcar metade do mês judaico, ele terá o eclipse lunar, né? Ele terá esse eclipse lunar nesse dia. É curioso que nesse dia 15 de Ave também é um dia importante no calendário judaico, né? Temos aqui algumas referências. Por exemplo, para os judeus é como se fosse um dia considerado um ponto alto, né, judaico, porque eles até se expressam assim: no dia 15 de Ave não existe dia mais feliz, né, porque é o dia em que se encontra a alma gêmea predestinada. Né? Aí ele diz que isso está de acordo com os ensinamentos dos nossos sábios, de que o Mashiach nasce no dia 9 de Ave e se compromete com a noiva no dia 15. Né? Se compromete com ela no dia 15. Após o seu nascimento, em 9 de Ave, ele se revela à sua noiva e se compromete com ela no dia 15. Por causa disso, o dia 15 de Ave judaico, ele é tido como o dia dos namorados, né? Lá em Israel, é considerado como o dia dos namorados. Aqui eu tenho alguns fatos relacionados com o dia 15.
Entre todos esses fatos relacionados com o dia 15, o mais interessante foi que no dia 15 de Ave, que o povo judeu ele entrou na terra de Canaã, entrou em Israel, entendeu? Ele tomou sua terra. Foi nesse dia 15 de Ave que ele entrou. E também, no dia 15 de Ave, que foi autorizado o povo judeu a se reunir no Monte do Templo, entendeu? Depois na Era Moderna. Vou passar aqui para vocês todos os fatos, para vocês acompanharem, porque é muita coisa para ler, então eu vou colocar aqui no programa para vocês. Fim da morte dos judeus no deserto, 1274 AEC. Como consequência do incidente dos espiões no qual a geração saída do Egito sob a liderança de Moshe demonstrou sua falta de preparo para a tarefa de conquistar e colonizar a Terra Santa, Deus decretou que toda a geração morreria no deserto. Após 38 anos vagando pelo deserto, a morte deles finalmente cessou, e uma nova geração de judeus estava pronta a entrar na Terra Santa. Era o dia 15 de Av do ano 2487 da criação, 1274 AEC. Então, tá vendo? Foi nesse dia 15 que eles estavam prontos para entrar na Terra Santa, né? Após 38 anos vagando pelo deserto. Eles chamam esse fato de fim da morte dos judeus no deserto, porque era decretado que aquela geração toda morreria no deserto e somente a nova geração poderia entrar no deserto. Né? Termina a proibição do casamento intertribal, 13º século AEC. Existia uma proibição do casamento entre tribos, né? Então essa proibição de casamento entre tribos acabou também no dia 15 de Av. Para assegurar a divisão ordenada da Terra Santa entre as 12 tribos de Israel, tinham sido feitas restrições sobre casamentos entre membros de duas tribos diferentes. Uma mulher que tivesse herdado terras tribais de seu pai estava proibida de casar-se fora de sua tribo, para que seus filhos, membros da tribo do pai, não causassem a transferência de terras de uma tribo para outra ao herdar sua propriedade. Bamidbar 36. Esse decreto foi válido apenas durante a geração que conquistou e colonizou a Terra Santa durante o período de 14 anos, 2488, 2503, 1273, 1258 AEC. Quando a restrição foi levantada, a 15 de Av, o evento foi considerado motivo para celebração e festividades. A tribo de Benjamim foi readmitida, cerca de 1228 AEC. 15 de Av foi o dia no qual a tribo de Benjamim, que tinha sido excomungada por seu comportamento no incidente da concubina em Givá, foi readmitida na comunidade de Israel, como está relatado em Juízes 19, 21. O evento ocorreu durante um mandato de Otniel ben Quinas, que liderou o povo de Israel nos anos 2533, 2573 da criação, 1228, 1188 AEC. Os obstáculos de Jeroboão são removidos, 574 AEC. Com a divisão da Terra Santa em 2 reinos, após a morte do rei Salomão no ano 2964, 797 AEC, Jeroboão ben Nebat, governador do independente Reino Norte de Israel, colocou obstáculos na estrada para impedir seus cidadãos de fazerem a peregrinação trianual ao Templo Sagrado em Jerusalém, capital do Reino Sul da Judéia. Estes foram finalmente removidos 200 anos depois por Osea ben Elá, o último rei do Reino Norte, a 15 de Av, 3187, 574 AEC. Os mortos de Betar são sepultados, 148 AEC. A fortaleza de Betar foi a última cidadela da rebelião de Bar Kokhba. Quando Betar caiu a 9 de Av de 3893, 133 AEC, Bar Kokhba e milhares de judeus foram mortos. Os romanos massacraram os sobreviventes da batalha com grande crueldade, e nem sequer permitiram que os judeus enterrassem os seus mortos. Durante 15 anos, seus restos mortais permaneceram espalhados no campo de batalha.
quando os mortos de Betar foram finalmente sepultados a 15 de Av do ano 3908, 148 EC, uma bênção adicional, a Tov Yameitiv, foi acrescentada graças após as refeições em comemoração. Dia de formar pares. Aí, esse aqui é o mais interessante, né? O dia de formar pares. No antigo Israel, era costume que a 15 de Av as filhas de Jerusalém saíssem com vestes de linho emprestadas, de modo a não constranger aquelas que não tivessem belas roupas, e dançar nos vinhedos. E aqueles que não tivessem uma esposa podiam ir até lá para encontrar uma noiva. Talmud, Ta'anit. Tá vendo? É o dia de compromisso, né? Um tipo de dia de compromisso. 31. O dia da quebra do machado. Quando o templo sagrado ainda existia em Jerusalém, o corte anual de madeira para o altar era concluído a 15 de Avenida. O evento era celebrado com festividades e júbilo, como é o costume após a conclusão de um trabalho sagrado, e incluía uma quebra cerimonial dos machados, que davam seu nome ao dia. Então, estamos vendo aqui que nesse dia 15 de Ave, que é o dia 7 de agosto do eclipse, é um dia marcado, né, também por um evento astronômico, né, que esse eclipse que vai poder ser visto logo que a Lua nascer em Jerusalém, entendeu? Logo que a Lua nascer em Jerusalém, ela vai ser eclipsada pela sombra da Lua, né? Mais alguns fatos aqui. Aqui, nesse site, ele fala sobre o Dia dos Namorados em Israel e esclarece muita coisa importante a respeito disso, né? Que o Dia dos Namorados em Israel não é a mesma comemoração de Dia dos Namorados comercial que nós temos no Ocidente, né? Então, vou passar para vocês escutarem, porque esse aqui também é muito interessante, relacionado ao dia 15. Vamos lá, peraí. Apesar do mês de Av ser lembrado por conter o período mais trágico das 3 semanas ligado à destruição dos 2 templos sagrados, e o período mais triste do calendário judaico, o dia 15 do mês de Av é um dia de muita alegria no calendário judaico. Muitos pensam que a alegria de 15 de Av, conhecido como Tu B'Av, está relacionado ao dia comercial criado, assim como em outros países do mundo, para fomentar o comércio, porém sem fundamentos judaicos, conhecido como Dia dos Namorados. Pela Torá, o conceito de namorados não existe de forma judaica, porém este dia, 15 Av, selecionado para esta data pode estar relacionado ao evento histórico mencionado abaixo. Encontrar a alma gêmea é um conceito prático muito importante na filosofia judaica. Para auxiliar na formação de casais que tenham afinidades, objetivos e potencial de sucesso juntos, Kosher Mart Brasil estará lançando em breve, com a ajuda de a mais nova plataforma de Shidduchim do projeto Shidduchim. Aguarde novidade em breve. Em realidade, são 5 os motivos pelos quais ficamos felizes neste dia. 1. Este foi o dia em que não houveram mais mortos no deserto, durante o período dos 40 anos no deserto. Isso, foi o dia 15 de Av, né, que eles subiram à Terra Santa, né? 2. Casamentos entre as tribos de Israel, e entre o povo de Israel com a tribo de Benjamim, foram nesta data permitidos. 3. Neste dia, após longo período de impedimento, foi permitida a subida a Jerusalém. 4. Neste dia, anualmente na época do tempo sagrado, terminavam de trazer lenha ao templo e uma grande comemoração era celebrada. 5. Os mortos no genocídio, comandado pelo imperador romano Adriano, o Terrível, da cidade de Betar, na época da destruição do segundo templo sagrado, e cujo enterro fora proibido, neste dia após longo período, com um novo imperador, puderam ser enterrados. Confira detalhes de cada um destes 5 motivos, elaborados pelo Beit Shabbat Central.
A menção do mês de Av nos faz automaticamente ligar com o trágico acontecimento que nele ocorreu, o dia de Tisha B'Av, onde, entre outras desgraças, os 2 templos sagrados foram destruídos. Após o difícil período das 3 semanas, em que mantemos costumes de luto, começa o período de consolo, em que Deus volta-se a nós, após termos retornado a Ele. No dia 15 de Av, Tu B'Av, o contraste torna-se mais aparente. Este é um dia de alegria, em que vários acontecimentos positivos aconteceram ao longo da história. Todos eles marcam o término de algum fato negativo que estava ocorrendo em nosso povo. A demonstração de que Deus não mais estava irado conosco. Já pagamos pelos nossos atos. Nosso Pai nos espera agora de braços abertos. Está na hora de voltar. Uma pesquisa no Código da Lei Judaica não revela observâncias ou costumes para esta data, exceto pela instrução que, a partir de 15 de Av, deve-se aumentar o estudo de Torá, pois nesta época do ano as noites começam a alongar-se, e a noite foi criada para o estudo. E o Talmud nos diz que, muitos anos atrás, as filhas de Jerusalém iam dançar nos vinhedos em 15 de Av, e quem não tivesse uma esposa podia ir até lá para encontrar uma noiva. Viu? É o dia que o noivo se compromete com a noiva, né? Interessante. E este é o dia que o Talmud considera a maior festa do ano, bem perto de Yom Kippur. Vamos explicar aqui, shabbat.org.br, um pouco sobre cada fato que ocorreu nesta data. Esperamos que, se Deus quiser, neste ano seja somada à lista a união total entre nosso povo e Hashem, com a vida de Mashiach, que tanto ansiamos e necessitamos. Veja só, né? Esse é o período que eles mais esperam a vinda do Messias, né? É o período. O dia em que acabaram-se os mortos do deserto após o pecado dos espiões, em que o povo, guiado por seus líderes, não confiou nas palavras de Deus e não quis entrar na terra de Israel. Esta geração foi condenada a uma jornada de 40 anos no deserto, até que todos acabassem falecendo, e então a geração mais nova ingressaria na terra. Como o pecado ocorreu em Tisha B'Av, as mortes também ocorriam nesta data. Neste dia, todas as pessoas cavavam covas para si mesmas, e dormiam dentro delas. No dia seguinte, os que estavam vivos levantavam-se, e eram sempre 15.000 o número daqueles que pereciam. No último Tisha B'Av antes da entrada na terra de Israel, todos os que haviam deitado dentro de suas covas, levantaram-se no dia seguinte. A princípio, pensaram que tivesse havido algum engano na contagem dos dias, e por este motivo, continuaram a dormir nas covas nos dias que se seguiram e continuaram vivos, até que no dia 15 viram a lua cheia, e tiveram certeza que o dia de Tisha B'Av havia passado sem que ninguém falecesse. 2. Casamentos entre as tribos e entre o povo e a tribo de Bineamim foram permitidos, desde a entrada na terra de Israel, até o acontecimento de Pilegesh Bagiva em que a tribo de Bineamim foi penalizada por seu comportamento incorreto. Havia 2 tipos de casamentos que foram proibidos. A. Casamentos entre as tribos. Esta proibição foi transmitida por Moshe. Uma filha que tivesse herdado um terreno de seu pai, não poderia casar-se com um homem pertencente a outra tribo, pois desta forma, o terreno passaria a pertencer também a seu marido, prejudicando a tribo da qual ela provinha que perderia o direito sobre as terras. Os primeiros 14 anos na terra de Israel foram dedicados à conquista e distribuição das terras entre as tribos. B. Casamentos entre qualquer tribo e a tribo de Bineamim. Após o acontecimento de Pilegesh Bagiva, o povo fez a seguinte promessa: nenhum de nós dará sua filha a Bineamim por esposa. Após anos, os sábios analisaram estas proibições e, sob inspiração divina, chegaram à conclusão que os casamentos eram proibidos apenas por um certo período. Os casamentos entre as tribos foram proibidos por 14 anos, tempo marcado pela ausência de uma demarcação fixa de terra que seria mais tarde destinada a cada tribo, o que naquela época impossibilitava as transferências de terra. Passado este período, a transferência das terras tornou-se viável. Os sábios também provaram que a promessa de não casar-se com a tribo de Bineamim era apenas para aquela geração, pois disseram:
nenhum de nós, e não nenhum de nossos filhos. As duas permissões foram dadas no mesmo dia, em Tubé-Av. Por isso, este dia foi marcado por grande alegria e união entre nosso povo. 3. O dia em que foi permitida a subida a Jerusalém. O perverso rei de Israel, Jeroboam ben Nevat, havia retirado o trono real de Jerusalém, que Deus havia indicado como o centro do povo. Este postou 2 bezerros de ouro, um em Dan e um em Betel, para que o povo os idolatrasse. Contudo, muitas pessoas do povo continuaram subindo para Jerusalém, que sempre fora o centro espiritual do povo. Para impedi-los de ir a Jerusalém, Jeroboam espalhou várias barreiras e guardas nos caminhos que as levavam até lá. Estes obstáculos existiram até os últimos dias do reinado de Israel, quando o rei Oshea ben Ela os anulou, e declarou: todo que ele deseja subir a Jerusalém, que suba. Isto ocorreu no dia de Tubé-Av, e foi motivo para grande alegria. Apesar deste grande feito, o rei acabou sendo castigado. Antes dele, o povo também era idólatra, porém, a culpa recaiu sobre o rei, que não permitia que eles fossem a Jerusalém à procura de sua verdadeira espiritualidade. Oshea permitiu que subissem a Jerusalém, dizendo quem quiser, que vá. Porém, sua obrigação como rei era encorajar o povo a fazê-lo, coisa que nem ele mesmo fazia, por também não andar no bom caminho. Enquanto a culpa pertence ao indivíduo, Deus não castiga o povo. Porém, quando Oshea anunciou a permissão, todo o povo foi culpado por não ter subido a Jerusalém, e por este motivo, acabaram sendo exilados. E a história continua. Espera aí. O dia em que terminavam de trazer lenha ao templo. Após a reconstrução do segundo templo sagrado, nos dias de Esdra e Nexemia, era grande a dificuldade de encontrar árvores para a utilização da madeira na queima dos sacrifícios no altar, pois a terra encontrava-se devastada. Por isso, quando alguém doava lenha ao templo, seu ato era meritório e muito festejado. Afinal, se não houvesse lenha não haveria possibilidade de oferecer sacrifícios, e o ofício do templo teria que ser cancelado. Tão significativa era a importância deste ato, que os inimigos, desejosos de arruinar os serviços do templo sagrado, impediam as pessoas de chegar com lenha a Jerusalém. O último dia do ano em que cortava-se lenha para o templo era o dia 15 de Avenida. Após esta data, o calor do sol já não era tão intenso, e as madeiras, que não estavam tão secas, corriam o risco de serem infestadas por insetos, invalidando sua utilização no altar. Portanto, o último dia de verão, em que a mitzvah das lenhas era terminada, era festejado com grande alegria. 5. Os mortos de Betar foram enterrados. Adriano, o perverso imperador romano, havia feito um genocídio na cidade de Betar, e para ter maior prazer com a derrota dos valentes sábios judeus, deixou seus corpos abandonados, jogados em um vinhedo. Após um certo tempo, ascendeu um novo rei que permitiu que estes corpos fossem finalmente enterrados. Todo o povo uniu-se para cuidar do enterro de seus irmãos. Isto ocorreu no dia de Tubé-Av. Nesta data, os sábios acrescentaram a bênção de Atov e Ametiv, o bom que faz o bem, no Birkat Ham. Então, o mais interessante são muitos os fatos que ocorrem, que é lembrado nesse dia 15 de Av. Mas o mais interessante realmente é o dia, aqui ó, é o dia em que há o compromisso com a noiva, né? Que os judeus vão ao vinhedo, e os que não forem casados lá se comprometeriam com a sua noiva, né? Então, assim, o fato do eclipse lunar acontecer nesse dia 15, e o fato de muitas pessoas indicarem esse dia como um dia profético, né?
possivelmente um arrebatamento ou um sinal do Apocalipse 12. O fato é que Cristo estaria dizendo assim: estou hoje me comprometendo com a minha noiva, assim, né? É um dia que te lembra do compromisso da noiva, entendeu? Então esse é um dia importante. Eu até acho assim que é um dia que tanto foi marcado pela história, como está sendo marcado pelo céu, pela lua, entendeu? Por eventos astronômicos. Vou passar aqui uma outra observação, quer ver? Sem contar, né, que... Peraí. Aqui. Vou tentar stop. Vamos lá. Entre os meses de julho e agosto do calendário gregoriano, ou da era comum, ocorre o dia 15 do mês de Av, do calendário judaico, no qual se celebra a festa de Tu B'Av, ou mais precisamente o Dia dos Namorados judaico, a par com Yom Kippur, um dos dias mais importantes do judaísmo, e é festejado desde os tempos bíblicos, mesmo sendo pouco conhecido pela maioria das pessoas. É basicamente um dia que celebra o amor. Inicialmente era comemorado a partir do Segundo Templo, para comemorar a colheita das uvas, portanto desde o profeta Neemias. É no entanto para a visão atual o Festival dos Namorados de Israel. Entenda-se Israel como um povo, não apenas como país. Daí que o Talmud dizia que na festa da colheita da uva, as jovens de Israel, em idade de escolher noivo, saíam para os vinhedos vestidas de branco para escolher o seu sidur. Tá vendo? Época de colheita, época de uvas. Iam aos vinhedos para escolher o seu noivo, né? E o noivo ia para o vinhedo escolher sua noiva, né? Dia 15, eclipse lunar acontecendo, né? Muita coincidência, né? Mas para muitos, né? Muita coincidência ainda é pouco, né? Para muitos, muita coincidência é pouco. Por último, vou deixar destacado esse aqui também, que é muito importante. Vamos lá. Esse é muito importante. Vamos lá? Olha só. As filhas de Jerusalém devem ir dançar nos vinhedos, e todo aquele que não tem uma esposa, deve ir para lá. Talmud Tu B'Av 15 de Av. Este ano, dia 2 de agosto de 2012, ao pôr do sol, no dia 15 de Av, Tu B'Av, o contraste torna-se mais aparente. Este é um dia de alegria, em que vários acontecimentos positivos aconteceram ao longo da história. Todos eles marcam o término de algum fato negativo que estava ocorrendo em nosso povo. No Talmud, nossos sábios nos relatavam que, muitos anos atrás, as filhas de Jerusalém iam dançar nos vinhedos em 15 do mês de Av, e quem não tivesse uma esposa podia ir até lá para encontrar uma noiva. E este é o dia que o Talmud considera a maior festa do ano, bem perto de Yom Kippur. Vamos explicar aqui um pouco sobre cada fato que ocorreu nesta data. Bom, para mim isso é muito interessante, né? Muito interessante. Tu B'Av, dia 15 de Av, dia de romance e amor. O grande cabalista Rabi Chaim Vital Calabres, 1543-1570, Safed, define o amor da seguinte forma. A palavra hebraica avá, amor, tem o valor numérico 13. O valor numérico do nome de Deus é 26. Assim, quando duas pessoas amam-se mutuamente, a combinação de seu amor, 13 e 13, faz com que o Todo-Poderoso, 26, esteja cada vez mais presente entre eles.
Desde os tempos bíblicos o dia 15 de Av era comemorado como um dia de amor e amizade. Hoje no moderno Estado de Israel este dia é celebrado como uma espécie de Dia dos Namorados, embora seja muito mais antigo e sóbrio do que o Dia dos Namorados atual. O costume judaico moderno mais amplamente difundido é de se marcar casamentos em 15 de Avenida no Israel. Viu? Dia 15 é dia de marcar casamentos. Moderno, os kibbutzim reavivaram o festival da colheita da uva como o Agakeramim, Festival dos Vinhedos. Alguma história atrás de Tubav, 15 de Av, 0203 de agosto/12. Tubav marca o fim da geração do deserto dos filhos de Israel. Na Torá refere que toda a geração de israelitas resgatados do Egito foi condenada a morrer no deserto. Parashat Elash, Números 13, 15, 41. De acordo com o Midrash Eish Rabbah, comentário rabínico, todos os anos até no ano 40º, na véspera de 9 de Av, Moisés fazia o povo sair e cavar, e o povo iria deixar o acampamento, cavar covas e dormir dentro delas durante toda a noite. De manhã um mensageiro saía e proclamava: deixe os vivos separarem dos mortos. 15.000 morreriam naquela mesma noite, mas os sobreviventes retornariam ao acampamento por mais um ano, e assim por diante nos 40 anos no deserto. Vocês viram a referência aí? Tanto a referência do noivado, de um compromisso de casamento, quanto a de ressurreição de mortos, tá vendo? Olha só que interessante, isso é muito interessante. Isso ocorreu ano após ano, mas no ano 40º ninguém mais morreu. Uma vez que eles achavam que eles poderiam ter errado a data e calculado errado os dias, eles dormiram em suas covas mais uma noite. Isto continuou por 5 noites até o 15º do mês bíblico de Av. Quando eles viram a lua cheia, perceberam que haviam feito os cálculos corretos e se alegraram, pois era a primeira geração que não morreria. Eles posteriormente declaram Tubav, 15 de Av, como um dia de festa. A geração do desertor tinha finalmente passado e a nova geração estava finalmente pronta para entrar na terra prometida, Eretz Israel. No Talmud, Tratado Bava Batra 121b, também ensina que enquanto a primeira geração estava morrendo, Adonai não falava com Moisés, exceto através do Urim e Tumim. Tubav marca também o tempo quando foi permitido às tribos de Israel casarem entre si. A primeira geração de israelitas, que entraram na terra de Israel para receberem sua parcela de terra, eram instruídos a caçarem apenas dentro de sua própria tribo, a menos que a mulher a se casar tinha pelo menos um irmão. Números 36, 7, 9. No entanto, no Talmud, Bava Batra 121a, relata que em Tubav, 15 de Av, para a próxima geração de mulheres foi concedida a permissão para se casar com quem elas desejassem, dentro das tribos de Israel, uma vez que a terra tinha sido loteada entre os vários tribos. Tubav marca a restauração da tribo de Benjamim. Em Tubav os líderes de Israel permitiram à tribo de Benjamim crescer novamente, após a Tubav é o dia 15 de Av, tá, gente? Dia 15 de Av é chamado de Tubav. Guerra civil com as outras tribos de Israel, Pelejesh Bagiva, permitindo que os 600 homens benjamitas e sobreviventes casassem-se com as filhas de Shilo. Juízes 21 e 16, 24. Shiló foi a primeira capital de Israel. Depois da guerra foi jurado que ninguém de bom grado daria sua filha para casar-se com um da tribo de Benjamim, mas depois da decisão tomada havia uma exceção: um benjamita podia fugir como uma jovem que estivesse dançando em Shilo. Desta forma a tribo de Benjamim foi salva da extinção. Mais tarde, os líderes de Israel revogaram esta proibição e disseram que a promessa era aplicada somente para aqueles homens que tinham feito o juramento, e então a partir disto os casamentos das outras tribos com a tribo de Benjamim foram permitidos. Tubav tornou-se um tempo de grande celebração em Jerusalém. Assim como Yom Kippur demonstrou a reconciliação de Israel para com Deus após o incidente do bezerro de ouro, Tubav é celebrado como o tempo de reconciliação por causa do pecado dos 10 espias, Parashat Elash, Números 13, 15, 41.
Por conseguinte, Tubal, 15 do mês de Av, tornou-se um tempo de alegria e regozijo comemorando nosso perdão e restauração para com Deus. No Talmud, Tratado Mishnah Ta'anit 4:8, relata que Israel tinha tempos tão alegres como Tubal, quando as jovens virgens de Jerusalém saíam para dançar nos vinhedos. Mais tarde, Tubal, 15 de Av, tornou-se conhecido como um tempo de dança de verão e um tempo para noivado. Em uma espécie de máscara romântica, as adolescentes trocavam vestes brancas umas com as outras para seus pretendentes não soubessem quem poderia pagar caros vestidos e quem poderia apenas alugá-los. E quem não tivesse uma esposa podia ir até lá para encontrar uma noiva. Em anos... Você viu noivas, vestes brancas, né? Vamos lá. recentes esta prática tem sido ressuscitada e as jovens judias de Shiló, localizados cerca de 40 minutos ao norte de Jerusalém, dançam nas mesmas vinhas, enquanto músicos do movimento judaico Chassidim fornecem entretenimento. Tubal marcou o fim do bloqueio de Jeroboão contra Jerusalém. O rei Jeroboão, filho de Nebat, e Jerovam ben Nevat, foi um rei do reino do norte de Israel, 922-901 AC, um governante mau que seduziu e levou Israel a cometer idolatria e proibiu o culto no templo em Jerusalém. Vamos lá, vamos seguir para outra parte. Essa parte essa parte a gente já viu no outro texto. Então tem a parte da quebra do machado, também que já foi visto. Vamos ver daqui para frente. Bav marca o último feriado judaico do ano. No calendário judaico, Tubav ocorre uma semana depois de Tisha B'Av, 9 de Av, ou seja o culminar de 3 semanas de tristeza, e tradicionalmente marca o fim do verão e de todas as festas judaicas no ano judaico. Além disso, Tubav atua como uma espécie de prefácio para o mês de Elul, quando o ciclo de festas começa novamente com Rosh Hashanah. Como tal, ele marca a última festa do atual ano judaico, e é um momento de felicidade e alegria. Então, 15 de Av é o mês que o noivo se compromete com a noiva. E o mês de Elul seguinte é o mês do casamento, entendeu? Uma vez que cai sobre o 15º do mês, Tubav é uma noite de lua cheia. A lua cheia de Av simboliza a transformação da tragédia em alegria. Tubav, 15 de Av, marca um dia de romance e amor no moderno Israel de hoje, tipo um dia dos namorados. Nos dias atuais em Israel é costume enviar um buquê de rosas vermelhas. As canções românticas são tocadas nas rádios e as festas ocorrem em todo o país. Além disso, Tubav é uma data popular para os judeus marcarem casamentos e se casarem, e eles não são obrigados neste dia antes do casamento fazerem jejum, mas quando casam em outros dias do ano os noivos devem fazer jejum. Tubav, 15 de Av, profeticamente prefigura o casamento do Cordeiro de Deus e sua noiva, a congregação. Uma vez que é a última festa do ano judaico, profeticamente Tubav alude ao nosso casamento com o Cordeiro de Deus, Se Elohim, nosso amado Mashiach, Messias. Então ouvia algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Adonai Malach, Elohei Zevaot. O anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 19, 6, 9. Esperamos que, se Deus quiser, o mais breve possível, que seja somada à lista a união total entre nosso povo e Hashem, Deus, com a vinda de Mashiach, Messias, que tanto ansiamos e necessitamos. Está vendo como é profético esse dia? Ainda mais marcado por um eclipse lunar, né? É um sinal tremendo, principalmente para o povo de Israel, né? Principalmente para eles. Então, assim, coisas tremendas estão acontecendo no céu e pouca gente percebe isso, né? Esse eclipse lunar ele vai marcar exatamente a metade do mês de Av, entendeu? E esse mês de Av ele termina com um eclipse total do Sol, entendeu? 15 dias depois. Então temos aqui 15 de Av, que é 7 de julho,
E precisamente 15 dias depois vai ser o dia 30 de Ave, que é o dia do eclipse solar do dia 21 de agosto. Né? Aqui. O dia do eclipse solar. Né? Do dia 21. Aqui é visto de Jerusalém, né? A partir de Jerusalém. Então, pessoal, muita coisa está acontecendo. Né? Os céus estão declarando, tá vendo? É uma declaração. Para mim, isso é uma declaração de que Cristo está se declarando para sua noiva, falando assim, ó, o casamento está perto, entendeu? Tem muito significado esse período. Né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e reflitam, né, sobre isso, porque é uma coisa muito tremenda, assim, um sinal muito tremendo. Né? Então, até a próxima.